Tem uma coisa que me incomoda muito quando alguém fala que quer ganhar mais dinheiro. Quase sempre a pessoa vai falar como se estivesse esperando alguma coisa cair do céu. Ela fala que quer uma oportunidade, uma ideia, uma virada de vida. Só que a maioria das mudanças financeiras, elas não começam de fato com uma oportunidade. Elas começam com uma decisão desconfortável. E é esse que é o problema de hoje em dia. Porque a gente foi treinado para evitar esse desconforto. Pensa numa cena simples. Você está andando no shopping, vê uma mulher bonita pra caralho. Você olha ela vai te olhar também. Você pensa em falar com ela. Aí o seu cérebro já começa. Pô, e se ela me der um fora? E se eu passar vergonha? Se eu gaguejar na frente dela? Pronto. Você vai embora. Fim da história. Só que existe uma coisa engraçada nessa situação. Você calculou perfeitamente o risco que você teria. Só que você nem chegou a cogitar qual seria a recompensa, não é? Porque vamos supor que ela te deu um fora. Beleza. O que acontece? Porra nenhuma. Você vai embora, ela vai embora. Vocês nunca mais vão se ver. Fim. Agora vamos imaginar o outro cenário dessa história. Você fala com ela, a conversa flui, vocês trocam um contato ali, sai junto. Por fim, vocês namoram. Talvez até tenham um futuro grandioso juntos. Percebeu a loucura? O risco era minúsculo, mas a possível recompensa era muito gigante. E eu comecei a perceber que o dinheiro funciona exatamente assim. A maioria das pessoas, elas não estão sem dinheiro porque falta de fato uma inteligência. Elas estão sem dinheiro porque conseguem só enxergar o risco e nunca a recompensa dessa história. Isso nos leva à primeira coisa que mudou completamente a minha forma como eu enxergo o crescimento, que é a dica número 1. Pare de calcular apenas o lado negativo, porque é isso que quase todo mundo faz. Você vai pensar em abrir um negócio, você imediatamente imagina tudo dando errado. Você pensa em habilidade nova, imagina perdendo tempo. Você pensa em criar o conteúdo, imagina passando vergonha, alguém zoando a sua voz ou seu rosto. Você pensa em vender alguma coisa, você imagina aquele cliente te xingando, você sendo rejeitado. E é muito engraçado isso, porque o seu cérebro ele faz uma conta completamente desonesta. Ele calcula o fracasso com riqueza em detalhes, mas trata o sucesso como se nem existisse nessa história. Pensa num cara que quer aprender a anunciar na internet. O que ele vai pensar? E se eu estudar isso durante meses e não der certo? Agora, olha a pergunta que ele nunca fez. E se eu estudar isso durante meses e dar certo? E se isso virar uma habilidade que me pague pelos próximos 10 anos da minha vida? E se isso mudar completamente a minha renda mensal? Você percebeu? A maioria das pessoas, elas não tomam decisões. Elas evitam um cenário negativo. E viver assim parece até seguro, não é? Mas existe um problema. Você também evita cenários completamente positivos, porque os dois normalmente estão escondidos no mesmo lugar. Isso me leva a uma observação que me deu um tapa na cara quando eu percebi. Tem gente que passa anos estudando como ganhar dinheiro, mas nunca passa sequer uma semana tentando a forma que ela estava estudando. Você pensou nisso já? Que são duas coisas completamente diferentes. E é aí que entra a segunda coisa. Dica 2. Você está trocando experiência por preparação. Eu já caí nessa armadilha umas 100 vezes, talvez até mais, né? Você assiste um vídeo, depois outro, aí compra um curso, lê um livro, salva 50 vídeos pra assistir mais tarde. Só que você sente uma sensação estranha. Parece que tá avançando, evoluindo em alguma coisa. Parece que tá até ficando mais perto do objetivo. Mas aí passa um mês, 2, 3 e você continua no mesmo lugar, com a mesma renda, e nada mudou, porque existe uma diferença brutal entre preparação e a experiência. A preparação, ela parece um movimento de início, só que a experiência é a que gera movimento. Por exemplo, tem um cara estudando venda há 2 anos, e tem outro cara que tá tentando vender há 2 anos. Quem você acha que sabe mais? Nem precisa responder, a resposta é óbvia, porque a experiência ensina coisas que nem um vídeo consegue ensinar. O cliente que some, aquela objeção lá que você nunca viu na sua vida, aquela insegurança, a pressão que você tem, e essas coisas não vão entrar num vídeo, num curso. Você encontra elas apenas na vida real. É um caminho completamente diferente. Não tem como ser igual. E talvez seja por isso que tanta gente inteligente continua no mesmo lugar, parada, porque virou um especialista em se preparar. Famoso Batman, né? Mas nunca entrou naquele jogo, nunca entrou naquela ideia. E aqui que vem uma pergunta desconfortável. No mês passado, ou até ontem, o que você criou? Não estou falando do que você consumiu, assistiu e tal. Estou falando do que você criou. Qual coisa você colocou no mundo? Você escreveu alguma coisa? Você tentou vender alguma coisa? Você colocou alguma habilidade em prática? Porque a internet criou uma armadilha perfeita. Ela consegue fazer você se sentir no progresso sem exigir esse progresso. E isso é perigosíssimo. Agora uma terceira coisa, e essa talvez tenha sido a que mais mudou a minha visão sobre o dinheiro, que é dica número 3. O mercado não vai se importar com quanto você tenta. Eu sei, parece cruel até, mas essa é a vida real, cara. Existem milhões de pessoas cansadas. Existem milhões de pessoas esforçadas. Existem milhões de pessoas acordando cedo. Percebeu? Se você acordar cedo, você acha que você vai fazer diferença? Talvez faça na tua vida. Mas sim, na vida das outras pessoas, nada. Porque já tem gente fazendo isso todo dia. E essas coisas por si não tem valor. O mercado ele não vai pagar porque você tentou alguma coisa. Não paga porque você acordou cedo, que você sofreu. Ele paga porque você resolveu algum problema. E isso muda completamente
completamente a forma de enxergar o dinheiro, porque a pergunta deixa de ser como eu trabalho mais e vira qual problema eu consigo resolver. E essa é a pergunta, porque os problemas são valiosos hoje em dia. E essas pessoas que resolvem problemas, aqueles problemas altos mesmo, elas ficam valiosas também, tanto que o valor por serviço aumenta muito mais. E eu lembro de uma época que eu estava obcecado por produtividade, essas porra aí. Eu queria acordar cedo, queria uma rotina perfeita, uma disciplina, uma organização, até perceber uma coisa ridícula. Eu estava ficando muito bom em organizar minha vida, mas não criava valor para ninguém. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você pode ter até a agenda mais organizada do planeta e continuar quebrado. Você pode ter o Notion mais bonito da internet e continuar sem o dinheiro. Você pode ter uma rotina perfeita, seja o que for, você vai continuar sem resultado, porque a organização não substitui uma utilidade que você tem. Até porque no final das contas, o dinheiro costuma seguir um valor, e o valor normalmente aparece quando você faz essas coisas que a maioria evita. Assumir um risco pequeno, parecer iniciante, você testar mesmo sem garantir do que você vai ganhar, entrar em jogos que você ainda nem domina, e talvez por isso que algumas pessoas mudam completamente de vida em 5 anos, enquanto outras pessoas passam 5 anos apenas acumulando informação. Uma delas decidiu entrar nessa ideia, a outra continua estudando as regras dela. Então deixa eu terminar com essa pergunta: se amanhã aparecesse uma oportunidade, pudesse mudar a sua vida financeira, você estaria preparado para aproveitá-la? Ou ainda estaria se preparando para começar ela? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas pessoas, e geralmente é essa diferença que separa quem sonha de quem vai construir de fato um patrimônio ou alguma coisa nesse mundo.